Olá, professor. Me chamo João Augusto. Estou aqui para dar início à apresentação do trabalho 1. Primeiro, a gente tem que dar uma introdução o que é Dart, para que ela veio, por que dela existir. Dart é uma linguagem multiparadigma desenvolvida pelo Google. Todo mundo conhece o Google. O Google é uma empresa fortemente aí, uma boa investidora. Para quem não sabia, ela já desenvolveu uma linguagem, que é Dart, focada no desenvolvimento web, mobile e desktop. Então, esse é o objetivo de Dart, foi o objetivo de Dart. Lançada em 2011 por Larry Beck e Casper Lund. Então, é uma linguagem relativamente nova. Ela veio com o intuito de substituir a linguagem JavaScript, mas com um intuito fracassado, porque JavaScript tem muito framework e é muito utilizado ainda hoje. A maioria da internet utiliza JavaScript para desenvolvimento web, tudo. O JavaScript está presente em quase tudo daí que você imaginar. E Dart vem ganhando cada vez mais fama por sua versatilidade e também por ser uma linguagem responsável pelo framework Flutter. Flutter, para quem não conhece, é um framework de desenvolvimento mobile. Está criando muito mais espaço. Muitas empresas utilizam Flutter como framework assim, primordial para o desenvolvimento mobile. O JavaScript, eles têm alguns frameworks ótimos para desenvolvimento web, que é o React, o React Native. A maioria dos sites hoje utilizam esses frameworks para desenvolvimento web. O Flutter, ele é para desenvolvimento mobile, ele se torna um pouco mais utilizável. Ele é um framework muito bom. Eu consegui relatos de colegas que trabalham com Flutter que o mercado de trabalho está se abrangendo para quem aprende Dart, Flutter. Podemos notar que a sintaxe de Dart é baseada em C, ou seja, não é novidade, né? Muitas linguagens de programação hoje é baseada em C. Com isso, a sintaxe se torna parecida com a que temos nas linguagens mais populares hoje, como Java e C Sharp. Java é uma coisa totalmente diferente de JavaScript, facilitando aos programadores de longa data e aos iniciantes também, pois terão mais facilidade para aprender e migrar para outras linguagens. Dados os pontos positivos, Dart ainda consegue reduzir um pouco algumas dificuldades características de linguagem baseadas em C. Dart, por ser uma linguagem nova, ela tem um pouco da semelhança com Python, mas um pouco de semelhança em C. Uma mistura de Python e C. Isso é muito legal. Se torna a linguagem, de certo modo, não tão difícil. Não deixa de ser difícil, mas não tão difícil como o C puro. No que diz respeito à linguagem Dart, possui algumas variações em seus ambientes de execução, podendo acontecer em uma máquina virtual, Dart VM, que também pode ser chamada de Dart Native. Nela pode ser executada em dois modos diferentes. A primeira, que ocorre no momento da execução de um trecho de código, onde o código Dart é convertido para o código de máquina à medida em que ele é executado. E a segunda, onde o código é convertido para o código de máquina previamente. Outra forma na qual podemos executar o código Dart é através de um processo de transpilação para JavaScript, que é feito pela ferramenta Dart 2JS. Essa ferramenta também é integrada no Dart SDK.
Todas essas ferramentas de execução mostram o quanto Dart pode ser uma linguagem flexível, que pode ser compilada tanto em ambientes nativos como também em ambientes web. Um exemplo disso é o compilador online Dartpad. Eu sou o Fernando Douglas, eu vou falar sobre os criadores da linguagem Dart. Uma coisa importante a mencionar antes de tudo é que os dois eles são bastante familiarizados com JavaScript na carreira deles. O primeiro é o Lars Bach, que ele é nascido na Dinamarca e especializado em virtualização. Ele trabalha no Google desde 2004 e ele é um dos desenvolvedores responsáveis pela criação do navegador mais utilizado no mundo atualmente, que é o Google Chrome. Outro que também tem um papel fundamental no Google Chrome é o Casper Lund, que é o outro criador da linguagem Dash. Ele é responsável, por exemplo, pelo V8, que é o mecanismo de JavaScript do navegador. Eu vou falar agora sobre as marcas que utilizam o Dart. Como ele é responsável pelo framework Flutter, ele é amplamente utilizado para desenvolver aplicativos para dispositivos móveis, para celulares. E tem muitas marcas que utilizam, como algumas fabricantes de veículos como BMW e Toyota. Temos também o eBay, famoso site de vendas, o Google Pay, que é a carteira digital do Google, e também alguns aplicativos brasileiros, como Sua Música e o amplamente conhecido que é o Nubank. É isso. Olá, eu me chamo Ávalos Marinho e eu vou explicar a nossa parte do código de pesquisa. Bem, a gente optou em utilizar o método de busca binária, de fazer uma pesquisa binária, que é uma forma mais eficiente que a gente já está mais habituado. Primeiramente, a gente criou uma lista, o var lista, e aí depois a pesquisa binária, que vai receber uma lista e um item como parâmetro. Dentro dela, ela vai ter uma variável que vai receber o valor mínimo e o valor máximo. Aí a gente tem um laço que ele vai rodar enquanto o valor mínimo for menor ou igual ao valor máximo. Logo abaixo a gente tem o valor médio, que é simples, ele vai pegar a média da lista, vai calcular o valor mínimo mais o valor máximo e dividir por 2. Em seguida a gente vai ter um chute, e se o chute for igual ao item que foi passado por parâmetro, ele já vai retornar esse valor. Se o chute for maior que o item, o valor máximo vai receber o valor médio. E aí, caso contrário, o valor mínimo vai receber o valor médio. Assim, ele vai ficar ou na primeira parte, na primeira metade da lista, ou na segunda, e quando encontrar o valor médio, ele vai exibir esse valor. Logo depois, a gente tem o for, que ele vai criar uma lista de 1 a 100, e embaixo os prints, chamando os valores, e chamando a função e exibindo os valores que forem achados. Agora a gente vai mostrar o código sendo executado. Podemos ver que os valores são encontrados corretamente. Agradeço a atenção e obrigado. Meu nome é Kai e agora eu vou apresentar o código de ordenação, que a gente fez ordenação por seleção. Primeiro a gente criou essa lista com números embaralhados dentro dela, depois a gente criou essa função busca menor, que recebe a lista por parâmetro. Dentro da função a gente cria a variável menor, que recebe o primeiro número da lista, a variável menor índice, que recebe o número 0, que é o primeiro índice, e a variável tamanho da lista, que como o nome já diz, vai receber o tamanho da lista. A gente cria um for que vai rodar de 0 até o tamanho da lista, e em cada volta do laço ele vai verificar se existe algum número que seja menor do que o número da variável menor, que recebe o primeiro número da lista. Se por acaso ele achar um número que seja menor que a variável menor, ele vai cair dentro desse if e a variável menor vai passar a receber esse número, que é o mais pequeno até então, e o menor índice vai receber o índice deste número. Ao final do laço, ele deve retornar o menor índice. Em seguida, a gente cria essa função do tipo lista, que é a ordenação por seleção, onde a lista é passada por parâmetro. Dentro dela, a gente basicamente só cria uma nova lista e cria outro laço que vai, a cada volta, chamar o menor índice da primeira lista.
Ele faz isso chamando a função busca menor, que vai retornar sempre o menor índice. A gente vai pegar esse menor índice retornado por ela, salvar na variável menor e adicionar na nova lista. Em seguida, a gente remove essa variável menor lá da primeira lista. Isso faz com que a cada número, a cada volta, ele sempre chame o menor número. E vai removendo da primeira lista para que ele não chame sempre o mesmo número, que sempre vai ser o menor. No final de tudo, ele vai retornar essa lista para a gente. E aqui na função main, tudo que a gente faz é printar o resultado dessa lista. Agora eu vou executar para vocês acompanharem. Podem ver que está embaralhado aqui. E aqui ele já colocou em ordem.